Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 11 de fevereiro de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2565. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 17 máximos. O tema é História Natural. A especialidade é Historiologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora aqui, especialista na área, que é a professora Juliana Costa. Ela não é da Costa do Marfim, não, mas ela é está na África, entende? E ela está muito bem assessorada aí hoje. Definição: a história natural é o conjunto de diferentes disciplinas científicas, compreendendo as pesquisas e os estudos dos reinos animal, vegetal e mineral, de modo a descobrir o surgimento da vida, do universo, e interpretar os mecanismos da evolução das espécies vivas na dimensão intrafísica. A abordagem racional da natureza, a narração da relação do homem com a natureza enquanto fonte de descobertas e campo para o estudo da evolução das espécies vivas. As expedições naturalistas no século XVIII, para coletar e descrever novas espécies vegetais, animais e minerais. A memória da natureza preservada nas rochas. Os fósseis na condição de indicadores do tempo geológico, do surgimento e extinção das espécies vivas. Tem umas 20 linhas aí a questão da fatologia. Eu li apenas umas 5. As energias imanentes, a sensibilidade às energias imanentes, o desenvolvimento das parapercepções na convivência com a natureza, o domínio das energias imanentes pelos serenões e serenonas para manter o equilíbrio natural da Terra, o domínio do conhecimento da natureza, do cosmos e da evolução das consciências pelo Homo sapiens sereníssimos, os amparadores da natureza, os para-estudos junto à natureza, o ignorantismo quanto ao auto-parapsiquismo dos cientistas eletronáuticos. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ciências, curiosidade pesquisística, descrenciologia, incompatibilidade ciência-religião e inter-relação fenomênica. Frase enfática: a história natural sugere a evolução das consciências à luz fisicalista, enquanto a conscienciologia aborda a evolução das consciências à luz do paradigma consciencial. Você questiona as diferentes teorias sobre a origem do Homo sapiens e do universo? Utiliza o paradigma consciencial nas próprias abordagens? A bibliografia específica tem 5 fontes. E a webgrafia tem 2 fontes. Agora, nós temos aí a mega-análise com João Paulo, são 20 itens. Natureza, pesquisa, teoria, ciência, cosmos. Universo, espécies, descoberta, criacionismo, evolucionismo. Experimentologia, cosmofisiologia, historiologia, verponologia, metodologia. Ecologia, zoologia, geologia, biologia e botânica. Agora, o verbete hoje do dicionário é autoeficienciologia. O argumento é autoevoluciológico. Ele tem 3 páginas e ele tem 120 itens. Só de megapensentes ele tem 13, para vocês terem uma ideia. E tem
5 contrapontos diferentes para explicar o processo da eficiência. Agora, questionamento. No verbete do DAC, enunciado, página 10, o princípio consciencial parte da botânica e esse princípio teria ligação com a lignina. É isso mesmo? Sim. Poderia, por favor, relacionar a ectoplasmia com a lignina? Sim. A lignina nada mais é do que a ectoplasmia botânica, vegetal. Essa é que é a realidade. O senhor Eduardo Moreno é um biólogo celular da Universidade de Berna, que lidera uma equipe de cientistas dedicados a entender por que o câncer quebra a coesão social das células. A coesão social das células pode ser uma arma definitiva contra o câncer. O cálcio e o glicocálix são os principais elementos a participar da coesão celular. Entre outras funções, o glicocálix realiza proteção, obstáculo de difusão, mediação enzimática, coesão celular e inibição por contato. O glicocálix seria como a lignina dos vegetais? Até um certo ponto, mas a lignina mesmo que relaciona mais na questão zoológica ou hominal é o ectoplasma propriamente dito. No verbete do DAC, o senhor poderia detalhar o item egologia, página 10, mais especificamente sobre a botânica? Se realmente ocorresse um aborto ou um gramicídio, não poderíamos nos alimentar de mais nada. Em parte você tem razão. Agora, o ideal é a gente comer fruta e não matar animais, né? Isso é que é difícil de entrar na cachola da turma. Hein? É bom falar. Na classificaciologia, página 11, poderia explicar mais? Uma pessoa pode ser desassediada permanente, total, antes da imperturbabilidade, pois esta é mais avançada? Sim. A tendência não é os dois parafatos andarem juntos? Sim. Mas não é sempre, né? Você sabe que as consciências são muito diferentes uma da outra. As reações sobre uma coisa só, às vezes, tem 10 aspectos diferentes. Agora, a verbetógrafa, a naturalista Juliana, está falando aqui, não tem nada a ver com isso. Eu sou geóloga. Estrangeirismologia, página 12. Poderia ampliar as lápides sui generis e o puzzle da vida? A lápide sui generis foi um termo utilizado dentro da paleontologia, lá no século XVIII, XIX, que eles eram considerados como se fossem as lápides da Terra. Então, eles eram encontrados, eram considerados assim, como os resquícios do que aconteceu na Terra. Então, era como se fossem as lápides do túmulo da Terra. Então, eles consideravam uma lápide sui generis, os fósseis. E o puzzle da vida seria todo esse encadeamento de acontecimentos físicos, químicos, biológicos, a interação do homem, que dá toda essa vida que a gente tem, dá toda essa condição para a gente viver nesse planeta. Agora, é bom a gente clarear que a Juliana não é bem só naturalista, ela é geóloga, então o negócio é mais brabo, é embaixo. Naturalista é o biólogo, você está entendendo? Eu, quando estudei biologia, o nome era História Natural, e a gente era chamado de naturalista na ocasião. A geologia começou como ciências da Terra, né? Mas a geologia é mais rara, não é todo mundo que estudou geologia. Não. Agora, fatologia, página 12, final da 5ª linha, de baixo para cima. Sobre quais assuntos tratavam as falácias netunista e plutonista? O que as propagou? Assim, é que tinha uma linha filosófica que defendia que tudo que dava origem à vida tinha relação com a água, que era a falácia dos netunistas. Então, tem até a maldição de Netuno. Uma vez eu tive que dar uma entrevista só sobre isso, para a revista Manchete, a televisão, por causa das enchentes que estão esperando que vão encher. Então, por exemplo, Ipanema vai desaparecer com o tempo, porque o mar vai subir a água.
Então, seria os netunistas, que defendem que a vida se deve à água, e os plutonistas, que defendem a ideia de que o fogo é que dá origem à vida, né? Aí vem os processos geológicos, de formação de rocha. Então, tinha essas duas vertentes de pensamento, né? Que, na verdade, a gente depende dos dois, da água e do fogo, né? Ainda na fatologia, final da última linha da página 12 e primeira linha da página 13, poderia detalhar a proposição da primeira teoria da evolução por Jean-Baptiste de Monnet, Chevalier de Lamarck? Sim, o Lamarck, ele propôs o lamarckismo, né, que seria a evolução das espécies, que depois o Darwin veio e utilizou a mesma teoria, só que a dele ele chamou de seleção das espécies, que na verdade o lamarckismo, a teoria que o Lamarck sugeriu, seriam que as características iam passando para as outras espécies e que se iam adaptando ao meio, que na verdade é a mesma ideia do Darwin, né? E o Darwin, depois que ele foi para Galápagos, que ele divulgou a teoria da seleção das espécies, que ele ficou muito conhecido. O Lamarck não, mas é a mesma teoria em tese, né? Na terceira e quarta linhas também da fatologia, na página 13, como ocorre o fato dos cientistas ainda desconhecerem a origem do próprio habitat? Porque até hoje não se chegou ainda a uma conclusão do que gerou o planeta Terra, como que ele foi concebido, né? Como que ele foi gerado. Tem a questão do Big Bang, mas até hoje ainda tem muita coisa sendo debatida e estudada, né? Tem até os estudos, né, de outros planetas, né, para ajudar nesse entendimento, mas até o momento a gente não sabe como tudo foi gerado. Agora aqui para você, professora Juliana, gostaria de saber se pode, de forma científica, falar sobre o ocorrido em Santo Antônio de Platina, no Paraná, nesse mês. Foi encontrada uma teia gigante com inúmeras aranhas. Poderia considerar-se como certo desequilíbrio, possivelmente causado pelo descaso tecnológico da natureza propriamente dita? Ou a que se deve isso? Eu não Você li está essa sabendo notícia. disso? Não Eu também não estou sabendo isso, não. É uma teia gigante Santo Antônio de com várias Platina, no várias Paraná. aranhas? Você ouviu isso? Na televisão? Eu não sei não. Pode ser algum desequilíbrio, não sei, alguma coisa assim. Agora, pode ser mesmo desequilíbrio, né? Um processo ecológico, né? Sim, Negativo. Agora, Arlindo, faz favor, eu entrego a professora Juliana para você. A Juliana, aqui na página, na fatologia, né, na página 12, a sexta e a sétima linhas, a criação do Jardim Royal des Plantes em 1635 pelo rei Luís XIII, né? Sim, esse jardim foi criado pelo rei Luís XIII e atualmente é o atual Museu de História Natural de Paris. Então ele criou esse jardim para começar a estudar as plantas, para começar a fabricar remédio. A partir daí surgiram vários outros estudos relacionados à biologia, à geologia, à anatomia, e foi se criando uma rede, um grupo de cientistas nesse local. Então ali estudaram o Lamarck, o Cuvier, o Buffon. E hoje tem o Museu de História Natural, que continua ainda com as pesquisas nessa área, da biologia, da botânica, zoologia, da geologia. E na última linha da fatologia, na página 12, aqui, a condenação de parte dos volumes da obra Histoire Naturelle de Buffon pela Sorbonne. Sim, aqui já entra a questão da politicagem, da vaidade nesse meio científico, porque a obra do Buffon ela foi condenada pela Sorbonne porque o Buffon ele não aderia às ideias religiosas relacionadas à natureza, aos processos naturais. Então, ela foi condenada pela Sorbonne porque não defendia os interesses daquele clã. E muito envolvido nessa discussão, o Cuvier ele era muito envolvido porque ele tinha muito poder político na época na França. Então, em parte, foi por causa disso. Então, obrigado.
Juliana, na última linha da fatologia, você poderia falar um pouco sobre a descoberta do Higgs boson, denominada partícula de Deus? Sim, essa foi uma descoberta o ano passado, né, que foi encontrada uma nova partícula, um novo átomo, gerado a partir daquele mega catalisador de partículas na Europa. Só que eles denominaram partícula de Deus. Só que não faz sentido, porque Deus, por que tem a envolver Deus com ciência? Aí eu queria colocar a influência da teologia, da religião, no meio acadêmico e científico. É a questão do fazer média e do querer aparecer, se promover através de uma descoberta. Que, na verdade, parece que tem um interesse mais em querer, do cientista querer se autopromover, do que mostrar um benefício para a humanidade. Essa descoberta vai ajudar em quê a humanidade? Qual o benefício que vai trazer? Né, em termos de tecnologia, em termos de melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Então, é aqui que eu queria colocar. Aí aqui ficou evidencia a influência teológica em pleno século XXI. Aí aqui eu queria ver se dava para colocar no meio acadêmico-científico, para mudar a revisão dessa frase aqui. Teria como? Porque parece que ficou solta. Com o professor? Ei, professor. Juliana, aqui em cima. Sim. No A. Na penúltima linha da fatologia, na primeira página. No finalzinho lá da penúltima. O que é o Comte de Buffon? Comte é Conde de Buffon. Ah. É isso? E o que tem? E qual é a importância? É o Conde de Buffon. Sei, é o anterior. Que continua, que começa lá em cima, na antepenúltima linha. Exatamente, Georges Louis Marie Leclerc de Buffon. Ô, Juliana, você tocou nesse assunto da questão da religião, né, de fazer média, a ciência fazer média com a religião. O que você vê, por exemplo, você tem muitas pesquisas feitas no meio acadêmico com instituições confessionais, né, religiosas, tipo o PUC, por exemplo, e tem toda uma discussão sobre a liberdade de cátedra, que envolve não só a liberdade de aula, mas a liberdade de pesquisa, e muitas vezes essas instituições querendo influenciar, por exemplo, em resultados referentes a aborto, questões hoje de bioética, quando você tem uma mistura entre o processo científico e a questão religiosa daquela instituição. Como é que você vê isso? Eu vejo isso tudo como interesse para se autopromover mesmo. Eu acredito que aí tem algum outro interesse relacionado à política, algum interesse econômico por trás, se isso vai gerar algum lucro para alguém, seja de que lado for, na publicação de livros. Eu vejo dessa maneira, assim. Juliana, Rosa, página 13, para a fatologia, na segunda linha, gostaria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento das parapercepções na convivência com a natureza, até, se possível, alguma experiência sua. Sim, experiência minha. Quando eu venho aqui para o CIAEC, eu costumo ir ali naquela mata. Eu gosto de trabalhar as energias ali, fazer EV, exteriorizar energias, absorver as energias, principalmente através dos plantochakras. É um exercício que eu gosto de fazer sempre que eu vou lá. Então parece que eu saio de lá renovada. E a mesma coisa eu faço onde eu trabalho, lá na África. Eu já fiz esse exercício lá e já fiz exercício de caminhar pela mata, somente caminhar. Depois voltar para casa e fazer um EV. Aí eu senti que houve uma potencialização do EV, só de fazer uma caminhada no meio da mata. Então, eu acredito que quando a pessoa tem contato com a natureza, eu acredito que isso ajuda a potencializar as energias da pessoa. Se ela tem sensibilidade, se ela está aberta para esse tipo de energia, eu acho que isso pode ajudar a pessoa a desenvolver o parapsiquismo, a sensibilidade, a reconhecer uma energia, quando é positiva, quando é negativa. Obrigada.
Juliana, na fatologia, duas questões. Na primeira linha, a narração da relação do homem com a natureza. E eu gostaria que tu fizesse uma relação desse fato com o fato da terceira linha, as expedições naturalistas do século XVIII para coletar e descrever novas espécies, vegetais, animais e minerais. Eu queria saber qual é o teu ponto de vista dessa relação do homem com a natureza nessa época, né? Visto que, até pela questão ética da época, esses naturalistas não tinham assim uma visão de cosmoética, né? Tão apurada. Então, eles eram, na verdade, caçadores, né? Pesquisando ali o animal, que, na verdade, ele era abatido, né? Como é que tu vê essa relação de cosmoética aí desses naturalistas? Essas expedições, na verdade, eram muito na América do Sul e na África. Então, eles acreditavam que na América do Sul os povos eram primitivos, aqui a vida não era tão desenvolvida como na Europa, que por final caiu por terra, porque eles viram a diversidade de plantas, de animais que tem na América do Sul era bem maior do que na Europa. Então, isso não é verdade. E essas expedições que eles caçavam animais, levavam animais para a Europa, levavam espécies vegetais para lá, e realmente não tinha cosmoética. Mas será que se eles não tivessem feito isso, isso também não seria feito hoje para a gente conhecer o que já existe? Então, até que ponto foi anticosmoético ou não? Ou será que naquele período da humanidade, que estava sendo vivido, que estavam sendo feitas as descobertas, isso não foi preciso para a gente conhecer o que se tem hoje, para fazer os estudos de anatomia nos animais, para a gente desenvolver depois a veterinária, mesmo a medicina, para a gente conhecer como que é a fisiologia do homem. Então, será que até certo ponto isso não foi algo que já estava previsto ser feito para que a gente pudesse ter toda a tecnologia que a gente tem hoje? Então, de repente, foi anticosmoético, mas foi necessário para que a gente tivesse o que a gente tem? Eu não sei também. Parece que tem um atenuante muito grande por conta dos benefícios científicos, então, em relação à divisão do Estado com a religião, uma série de coisas, né? Exatamente. Mas será que karmicamente ainda para esses ex-naturalistas hoje, na vida de hoje, ainda tem algum resquício, alguma coisa a trabalhar em relação a isso? Isso aí, do ponto de vista de hipótese, né? Dentro da Proexis, teria alguma relação ali para eles ainda trabalharem do ponto de vista de bem-estar desses animais que pode ser que hoje ajudaram tanto a ciência, né? Eles tenham ressomado como ativistas no Greenpeace, na WWF, alguma coisa assim. São pessoas que defendem com afinco a sobrevivência das espécies e são contra a extinção desses animais. Né, aqueles caras que enfrentam navios para salvar tubarões, baleias, esse tipo de coisa. Entendeu? Escuta, vou te dar esse livro, só para você ver. Quem é esse cara aqui? Ó? Olha para mim se acha. Professor, uma pergunta do DAC, na egologia, lá na quinta linha o senhor fala, quanto mais a consciência evolui, mais interage com o cosmos. Aí eu queria saber, tendo em vista aqui esse verbete da Juliana, qual a relação da zooconviviologia e da fitoconviviologia com o paradireito? Poderia ser considerado uma o inevitável, o necessário e que não pode ser substituído. Todo mundo tem que ter relação com tudo que esteja dentro do seu holo pensênico. Então, é o recheio decorativo do cosmos, nós temos que ter contato com isso. E elas podem ser consideradas uma subespecialidade do paradireito? Até um certo ponto você pode considerar isso sim. Agora, o paradireito abrange tudo isso. Agora, é o problema da botânica, a zoologia, a subhumanidade, a pré-humanidade, tudo tem que entrar aí. Tem? A verbetógrafa. Em Fatologia, página 12, 7ª linha de baixo para cima, poderia comentar os debates entre naturalistas e teólogos sobre a origem da vida na Terra? Os debates eram assim, os cientistas, eles tinham os fatos, né? Eles tinham as coleções de plantas, de animais, eles tinham os fatos. E os teólogos, os religiosos, eles tinham a questão de que o mundo foi criado por Deus, de que é algo divino e que isso não se contesta. Tudo que existe hoje foi Deus que criou.
E os cientistas começaram a ver que tinha uma relação entre as plantas, entre os animais, entre a geologia e o homem nesse meio todo. Então o debate era nesse sentido. A criação do homem e a criação, sei lá, pela própria natureza. E houve uma evolução entre as plantas, os animais, que é algo fatuístico, não é algo criado sem explicação nenhuma, que a gente está aqui à mercê da vontade de alguém que a gente nem sabe se existe. Na parafatologia, página 13, segunda linha, gostaria que relatasse o desenvolvimento das parapercepções na convivência com a natureza. Aqui seria a convivência, por exemplo, você vai fazer um passeio num parque ecológico, você vai entrar em contato com plantas, com animais, sentir as energias, ou mesmo trabalhar suas energias, exteriorizar e absorver as energias. É nesse aspecto da pessoa ter mais contato com a natureza, para ela se renovar energeticamente e melhorar a sensibilidade quanto às energias conscienciais, as energias imanentes. Na sindromologia, página 14, por favor, relate a síndrome do conflito de paradigmas. Então, essa síndrome tem a ver com o que eu falei há pouco, com o debate entre cientistas e teólogos, né? Então, há o paradigma científico e o paradigma religioso. Então, essa síndrome de ficar debatendo o que é o certo, o que é o correto, científico ou religioso, é nesse aspecto. Qual a opinião da verbetógrafa sobre a frase: o espírito dorme no vegetal, sonha dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem? Da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Estou considerando o espírito como ser consciente. A rocha não tem espírito, né? Ela é uma energia imanente, né? Tá então eu o espírito penso que dorme no mineral, não tem nada dorme, no mineral, acho que seria energia dele. imanente, se eu fosse fazer uma comparação. No espiritismo a gente já desancava com isso e achava que era besteira. Professor Valdo, estou lendo o livro Cristo Espera por Ti. Existe um personagem chamado Zéfiro. É o senhor? Poderia falar um pouco mais? O caso todo é o seguinte: vocês andaram publicando umas coisas sobre o Zéfiro, está no jornal da Apex, né? Fala aí para nós onde é que está. Tem... E a Mabel também ontem falou. A Mabel ontem no curso apresentou. Eu quero ver depois a gravação. Fez uma panorama. É bom você ver lá, de repente você vai. Quero ver, tem algumas informações. Quero aprender com ela. Mas tem uma matéria no jornal da Apex, agora acho que foi o antepenúltimo número do jornal da Apex. Nós temos disponível, a pessoa pode entrar em contato pelo site da Apex, que é www.apexinternacional.org, onde tem uma matéria completa sobre a condição do Zéfiro, que é o professor Valdo. Tá? Eu quero dizer para vocês que eu adquiri aqui um livro do professor Walden sobre corrupção, que é o maior, é o máximo esse livro. Olha só a capa dele e esse processo todo. Tem todas as corrupções do Brasil dos últimos anos. Nossa, fenomenal. Tudo com detalhes, são capítulos, cada um deles são dezenas. Tudo quanto vocês pensarem tem aqui dentro. É impressionante. Não, e dá o nome também das pessoas, tudo. E outra coisa, tem também, esse livro saiu agora, no ano passado. E esse aqui também foi publicado no ano passado, que é do Dr. Vasconcelos. Muito interessante, a primeira revolução cultural da humanidade. Agora, ele faz um escorço histórico muito interessante aqui do processo. Eu quero ler com calma, depois eu vou mandar para a Ulotec. A gente pode pensar num heterocrítica aí com o Volney, né? De repente, sobre corrupção. Os dois já tiveram aí, vocês já tiveram. Já tiveram. O professor Volney e o... O J. Vasconcelos já participou do heterocrítica e também do congresso, o evento eles são político. Fora de série. Agora, os livros dele estão ótimos. E tem mais livros que eles estão publicando. Eles estão publicando. E tem o DVD também. O Volney publicou O Homem e a Igreja, a Conquista dos Direitos Humanos. O que existe por trás da religião. Também saiu agora. Juliana, aqui. Você já deve ter falado sobre isso, mas muitos aqui não devem saber.
Qual é o trabalho que você desenvolve lá na África e qual a relação que tem com a temática que você escolheu para falar no verbete? Na verdade, esse verbete veio de um outro que eu escrevi, que é a assistência geológica. E quando eu estava estudando para esse verbete, assistência geológica, eu vi muito material relacionado a iluminismo, aos naturalistas. Então eu vi que dava para escrever um outro verbete, não dava para misturar os assuntos. Então eu escrevi esse verbete. E lá na África eu trabalho como geóloga, numa mina de carvão. Eu faço modelo geológico da área de exploração. Qual país? Oi? Qual país? Moçambique. Obrigado. Juliana. Oi. Na página 13, no detalhismo, em sinergismologia, Sim. por que você não incluiu a componente energética no primeiro sinergismo? Por que eu não coloquei? Isso. Porque depois eu coloquei o sinergismo no cosmos. Eu coloquei o sinergismo cósmico, mecânico, químico e biológico nos processos naturais. O sinergismo no cosmos daí envolveria tudo, a parte energética e não energética. Entendi. Juliana, em parafatologia, você colocou ali os amparadores da natureza. Eu queria perguntar o que você estudou sobre isso e que tipo de experiência você teve de contato ou de experiência pessoal sobre os amparadores da natureza. Tá, aqui os amparadores da natureza eu quis falar dos devas, tenho das ninfas, então é nesse aspecto os amparadores da natureza. Mas experiência quanto aos devas, aos ninfas, eu não tenho nada assim, não tive nenhum contato, nenhuma experiência assim que eu possa relatar. Juliana, aqui no ar, aqui em cima. Na página 13, efeitologia, eu gostaria que você aprofundasse esse efeito dos ciclos naturais na evolução das espécies vivas. Sim, se eu for pegar a teoria da evolução das espécies, então as espécies elas evoluiriam de acordo com o meio que elas encontram. Então elas se adaptariam àquele meio. É nesse sentido que eu quis colocar. Por exemplo, o homem. A gente se adapta às diferentes condições climáticas, naturais, a questão do solo, no local onde a gente constrói nossas casas. Então, seria nesse sentido, assim, da adaptação das espécies com relação ao meio. Juliana, na fatologia, aqui é a quarta linha, a memória da natureza preservada nas rochas. Podia dar uma geral, por favor? Sim. Por exemplo, as rochas sedimentares, elas preservam os fósseis, que são restos de animais e vegetais que viveram há milhões de anos atrás. Então, através desses fósseis, a gente pode saber o que aconteceu no passado, as variações climáticas, a gente pode saber em que meio eles viviam, como que era a forma deles viverem. E aqui também eu posso estender para a arqueologia, que a gente pode recuperar as formas de vida sociais de milhões de anos atrás, desde a pré-história até os dias atuais. Quando se pega uma rocha, dá para ter uma ideia de qual o tempo dela, que se formou essa rocha? Sim, por exemplo, quando a gente vai para uma área que a gente não conhece, geralmente a gente tem um mapa geológico para a gente ter como base, né? Então ali a gente já tem indícios de qual foi a formação, o grupo de rochas que veio antes das outras e a idade delas. Então, a partir dali, a gente já tem uma ideia do contexto geológico que a gente se encontra. Então, dali, a gente já pode ter pistas das amostras que a gente vai encontrando naquele local. Ok, obrigado. Ana, ali na sua frase enfática, queria que você contextualizasse um pouco a sua história, porque, assim, até certo ponto você estudou sob a ótica dessa luz fisicalista,
Mas hoje você está aqui na Conscienciologia. Aí queria que você contasse assim, como é que foi isso para você. Ah, tá. Porque se a gente for olhar pela questão fisicalista, vamos pegar a teoria da evolução das espécies de Darwin. Né? Então, a girafa tem o pescoço comprido porque ela precisou se adaptar às árvores. Né? Então, todos os descendentes da girafa vão ter o pescoço comprido. Né? Agora, com relação às consciências, como que é isso? Se há milhões de anos atrás a gente foi árvore, a gente foi cachorro, gato, macaco, até chegar ao Homo sapiens, como que foi isso? Como que a consciência passa de árvore para ser humano? Como que isso acontece? Isso eu não sei ainda. E você já tinha esse nível de questionamento antes de você chegar aqui na Conscienciologia, começar a estudar esses temas que a gente estuda aqui? Eu tinha aquele questionamento, né? O que eu vim fazer aqui, né? Esse era o questionamento que eu tinha, né? Agora eu tenho questionamento, e daqui para frente? Que agora eu já sei que tem serenão, evoluciólogo, consciência livre, e daí para frente? E aí eu não sei. Aí já começa a ficar mais difícil de entender hoje, né? Fica mais complexo. Mais complexo. Juliana, quanto tempo tem que você chegou na Conscienciologia? Vai fazer 3 anos agora. 3 anos. Você está falando que tinha esse questionamento. 2010. Não, 2011. Então tem 2 anos. 2011 foi. Mas você estava com esse questionamento, você estava comentando agora. Eu tinha, quando eu era adolescente, tinha 13 anos. Entendeu? E aí como é que você conheceu e qual foi o choque de paradigmas na hora que você conheceu, se não teve nenhum choque? Não, eu não tive choque, eu achei interessante, porque assim, tinha lá o princípio da descrença, não acredito em nada. Então, quando eu cheguei no IPC em Belo Horizonte, que foi onde eu conheci a Conscienciologia, que eu vi isso, eu pensei, poxa, ninguém aqui vai querer me convencer de nada, nem querer fazer que eu faça algo que eu não queira, ou seguir ideias que de repente eu questiono, mas eu não posso questionar. Eu tenho que seguir a cartilha deles e pronto, ali não. E foi isso que me fez me interessar e continuar na Conscienciologia. Juliana, aqui no B, parabéns pelo verbete, Robson aqui. Obrigada. Em binomiologia, na segunda linha, expande um pouquinho mais sobre o binômio apropriação cognitiva da natureza e apropriação econômica. Tá, então no século XVIII eu vou falar da ótica da mineração. Tinham as espécies minerais que foram sendo descobertas, só que os métodos de você recuperar esse mineral e colocar ele no mercado para ter alguma utilidade ainda estava sendo desenvolvido. Tem muitas técnicas na área da mineração e da metalurgia que não mudaram desde aquela época, são as mesmas. Então, tinha um grande questionamento de como você se apropria de algo que você conhece e, ao mesmo tempo, você transforma aquilo em dinheiro. É a questão do comércio relacionado à natureza. Então, aí já entra a parte de você utilizar uma planta para fazer um medicamento, de você descobrir um novo mineral ou uma reserva mineral e transformar aquilo numa mina e vender aquele minério para fabricar aço, para fabricar produtos que vão construir uma casa. É nesse sentido que eu quis colocar. Então, você conhece a natureza, se apropria do conhecimento, mas você também sabe como agregar um valor econômico nele para que seja útil para a humanidade. Aqui no A novamente, na página 12, eu gostaria que você expandisse o megapensenologia. Tem um megapensen entre vocabular. Sim. Natureza, coerência factual. Isso. Porque aqui há uma coerência entre vários fatores e atores para que a natureza esteja em harmonia como ela está hoje. Nesse aspecto. Tá. Agora, lá na África, nos países que você viveu, você vê essa ligação mais direta com a natureza? Em que sentido? Como que você poderia dizer para a gente, explicar mais? Olha, por exemplo, vou dar assim um exemplo. Por exemplo, Mali.
eles destruíam muitas árvores. De repente tinha uma árvore linda, no outro dia eles simplesmente cortavam a árvore sem motivo algum, não tinha nada. A árvore não tinha nada, não estava atrapalhando ninguém, estava ali. E eles, lá eu percebi que eles tinham muito essa... como que fala? Como que eu vou falar? Esse poder, essa vontade de querer destruir as coisas da natureza, assim. Botava fogo no mato, assim, e não estava nem aí, sabe? E, por exemplo, o sul-africano, ele já gosta mais de ficar em contato com a natureza. Então, eles gostam de acampar, de fazer safari. Não safari para caçar, mas safari para ver os animais e ficar acampado no final de semana. Então, principalmente o sul-africano, ele preserva mais, ele não destrói tanto nesse aspecto. Juliana, aqui no B. Em principiologia, você pode expandir um pouquinho o princípio da assimetria da natureza? Sim, porque nada na natureza é simétrico, né? Como assim nada? Você olha para a folha, você olha para as coisas, parece que é simétrico. Não, por exemplo, o seu corpo, o lado direito é diferente do lado esquerdo. A sua orelha direita é diferente da esquerda. Então não é simétrico. Porque se você for pensar que tudo é simétrico, que não existe perfeição, ela não é perfeita a natureza. O seu rosto não é simétrico, um lado não é igual ao outro. Isso não seria uma falha ou algum defeito? Não vejo como defeito. É a natureza, ela não é perfeita. Ela não tem simetria. Em antagonismologia, na outra página, você pode expandir o antagonismo do tempo relativo e do tempo absoluto? Sim, o tempo relativo é referente a alguma medida. Do relógio, por exemplo. Agora, o tempo absoluto foi uma teoria fisicalista discutida por Newton. Por exemplo, a consciência, ela não tem tempo. Qual que é o tempo da consciência? Então, seria um tempo absoluto que você não mede, que não tem medida? Como que você vai medir o tempo de uma consciência? Com base em quê? Na binomiologia, página 13, no penúltimo item você coloca o binômio fatos-versões. Qual? Fatos-versões. Sim, é porque você tem um fato, você tem lá uma planta, e cada um vai dar uma versão com relação àquela planta, por exemplo. De como que ela se originou, como que evoluiu. Então, cada um vai dar a versão sobre aquele fato. Uma interpretação. Interpretação do fato. Isso, exatamente. Como hipótese, seria aí versões? Isso. Uma hipótese? Uma hipótese. Isso. E na parafatologia, na penúltima linha, você coloca os para-estudos junto à natureza. Aqui foi uma tertúlia que eu vi o professor Valdo falar que tem muitas consciências que vêm fazer estudos sobre a natureza no Parque Nacional das Cataratas. Então, foi nesse aspecto que eu quis chamar a atenção, de que as consciências também estudam a natureza antes de ressomar. Juliana, aqui no B. Você comenta aqui na patologia a respeito da origem das espécies, né, do Darwin. Eu queria saber a sua opinião, porque, assim, pelo que o Darwin coloca, as espécies elas vão evoluindo só puramente pela genética e pela aleatoriedade da vegetação, né? E pelo paradigma consciencial, a gente vê que até certo ponto isso é ultrapassado, né? Não é só isso, né? Porque tem a influência da paragenética também. Eu gostaria que você só comentasse alguma coisa a respeito aí. Pois eu também não sou muito fã dessa teoria do Darwin, não. Eu acho que na época ele fez muito para se promover, porque ele copiou uma teoria que era do Lamarck, melhorou, foi para Galápagos, escreveu um livro e ficou famoso. Você acha que até certo ponto hoje essa teoria transformou
uma espécie de um dogma dentro da ciência? Ela é usada até hoje, né? Até hoje não foi feita nenhuma outra teoria, né? Ela é defendida até hoje no meio acadêmico, né? Mas eu acho que é meio furada, assim. Eu não entendi ainda essa questão da evolução da consciência aqui em diferentes corpos, vamos dizer assim. De uma planta para chegar até no hominídeo. Isso aqui que eu acho interessante. Como que isso funciona? Valdo, aqui, do seu lado direito. Na parte do introdutório, no dicionário de argumentos, a última frase que você fala é: vamos atender aos congéus que ressomam em massa. O senhor entende que, com o trabalho da conscienciologia, o atendimento aos congéus, eles se dão mais do ponto de vista intrafísico ou do ponto de vista extrafísico? Não, primeiro é extrafísico, porque muita gente que está sendo atendida não vem para cá, né? Vai para outro planeta, que é a transmigração. Então lá tem muito mais gente do que aqui sempre. Quando a gente fez uma pesquisa, já faz algumas décadas, era 9 consciex para uma consci. Hoje muita gente já foi embora, então se de ver agora o que sobrou aí. Mas tem mais gente lá do que aqui, sempre. E em matéria de assistência também. Entende? Entendi. E o senhor entende que com a ressoma delas no planeta Terra, esse trabalho que está se vincando agora e se ampliando tende a atendê-las? Vai atender naquilo que pode, né? Vamos ver, porque eles estão transformando a Terra numa lixeira planetária. Precisa ver o que vai dar isso, por causa do processo antiecológico. Agora, o caminho é de melhoria. Vamos ver o que vai dar. Vão acabar reagindo aí com essa história toda e melhorando a situação. Vamos ver, né? Tem que ver. O senhor entende que iniciativas como essas, dessas obras que estão sendo publicadas, às vezes não criam um impacto mais direto na assistência a essas congéus? Sim, sempre ajuda. Sempre ajuda a chamar a atenção da situação. Eu acho que toda gota d'água enriquece o oceano. Entendeu? Então vale a pena tudo que a gente faz. Tudo é bom. Você sabe, até a situação toda que a gente tem por aí afora, todo esforço, se tem boa intenção e se tem alguma qualidade de fraternidade, vale a pena. Nós estamos precisando disso. A Terra precisa. E um dos maiores problemas que nós temos é justamente a explosão demográfica. Nós já estamos com 7 bilhões. Dentro de alguns anos, eles acham que nós vamos passar para 9. Vai ter comida para esse povo todo? Vai ter ambiente para isso? Roupa para todo mundo? Como é que fica? Agora, as coisas já estão começando a estourar, né? Esses negócios, por exemplo, da internet, essas coisas todas que tem por aí. Isso aí é um problema. As revistas dessa semana estão falando lá que agora a última moda que arranjaram lá aí nos processos da internet, principalmente aí, uma delas é: quer transar comigo? Quer dizer, a pornografia e a prostituição hoje é global. Houve uma globalização da prostituição. É uma vergonha isso tudo. Quer dizer, onde é que fica o processo dos limites morais da sexualidade? Não tem mais. Agora estão falando isso aí, bem claro. Tem uma reportagem nas revistas essa semana, saiu ontem. Está na capa. Então, veja, isso tudo é com os réus, né? É o processo anticosmoética, não há mais limite nas coisas. Então, é um problema. Pois a gente sabe que a conscienciologia não é panaceia universal, não vai resolver todos os problemas. Não dá para massificar a conscienciologia. Mas aí eu me pergunto se o fato de estarem renascendo essas congéus e a demanda está aumentando, se essas
ações de proexistas fora da Eu acho que conscienciologia isso não aí se vai tornam até, mais... pelo meu cálculo aí, que eu fiz vamos dizer, um planejamento, assim, uma prospectiva da situação, eu acho que isso vai até 2075, pelo menos. Depois é que vai declinar, devido ao processo de renascimento. Vai chegar um ponto que os países vão ter que fazer planejamento familiar, que nunca fizeram. Uma série de condições, tem que haver isso aí, não tem saída. E eu sei, eu já vi a coisa de perto em matéria de demografia, explosão demográfica. Uma vez eu quase fui pisoteado na rua, quando abriram um portão, eu estava passando na rua sozinho, sem nada, não tinha ninguém. Abriram um portão quando eu vi aquela multidão. Isso foi em Tóquio. Então saiu aquela meninada da escola, quase passaram em cima de mim. Eu fiquei junto do muro que estava lá, assim, me segurando para não ser pisoteado pelo povo. Outra coisa, naquela ocasião, eles de tanto em tantos minutos, quase sempre 20, 30 minutos, eles chegavam na piscina e tinha um cara que assobiava, para valer mesmo, bem alto. Todo mundo saía da piscina, para ver se não tinha gente afogando lá dentro. Era tanta gente. Essa é a técnica do Japão. Isso é na década de 60. Hoje eu não sei como é que é mais. Agora, eles falavam o seguinte: se todo mundo viesse à rua e ficasse de pé, não ia ter lugar para todo mundo. Em certa cidade do Japão. Não, Copacabana ainda é fraco. Eu trabalhei lá e achava que era fraco. Eu saí de Tóquio durante uma temporada e fui trabalhar justamente em Copacabana. Não, aqui está muito bom, ainda tem muito espaço. Eles não viram o que é Tóquio. A turma de Copacabana não viu o que era o Japão. Agora, o Japão, depois disso, começou a querer fazer umas ilhas artificiais para fazer cidade em cima do mar. Né? Eu não sei como é que continua isso. Eu lembro que eles estavam começando a cogitar de fazer isso. Hein? Fizeram. Mas lá eles são granfinos, eles fazem isso tudo para apresentar, tudo é dinheiro. Mas no Japão não, é sobrevivência. Entendi. E o senhor não entende que proexistas como autores como esses, que não estão diretamente trabalhando com o senhor aqui, será que eles estão desempenhando um papel também muito importante para o trabalho que você... Toda aí é gente da nossa turma. Direta e indiretamente, os dois eu conheço, né, porque tiveram aí. São fora de série. Uma coisa boa é você estudar aquilo lá, a pré-intermissiologia, é o último lá do memorando, que é você se preparar para, quando você passar para a segunda dessoma, você começar a assistir os outros, e aí você vai chegar no nível do líder intermissivista, mas do ponto de vista extrafísico, da interassistencialidade. Aí você muda o seu nível dentro da escala evolutiva, para valer. É isso que a gente espera. Isso aí é a melhor coisa que eu posso fazer com a conscienciologia para vocês. É dar as dicas do que você deve fazer nessa vida para a próxima intermissão. Isso vai refletir para o seu futuro imediato, tudo que você tem. Próxima vida e tudo mais. Então, o problema é trabalhar agora para aperfeiçoar a técnica de assistir às consciências necessárias ou necessitadas, entende, carentes. Agora, amanhã, por exemplo, eu vou trazer um verbete para de manhã e de tarde sobre o problema da pessoa passar de um grau para outro do trabalho dela. Então, a transposição de função dentro do problema assistencial. Então, eu dou uma classificação disso, explico o que é. É uma coisa nova também, para ajudar a pré-intermissiologia. Entende? Tudo que eu estou tentando fazer é trazer isso. Autoimperturbabilidade, autotaquiritmia, autotransafetividade. Tudo é para ajudar a pessoa a se dedicar com lucidez e eficiência, eficácia, ela tirar vantagem dessa atividade em favor dos outros. Então, com isso,
ela vai melhorar para enfrentar. Você está entendendo? Depois da segunda de soma, os trabalhos. Professor, sim. Dentro desse mesmo item, aqui no B, nesse mesmo foco que o senhor está colocando agora, no verbete do DAC, na página 12, autossuperaciologia. Eu queria que o senhor aprofundasse mais os esbanjamentos dos autopotenciais e polivalências e como a gente pode ser a luz viva das verpons. Olha, o problema todo é a pessoa ver o que é prioritário. Então, eu, às vezes, peço para as pessoas para fazer assim, um cartaz escrito prioridade. E ela distribuir na casa dela, por todo lado. Assim, ela vai fixar a palavra prioridade para priorizar tudo que ela faz. Então, ela vai ver o tanto de besteira que ela desperdiça na vida. Com a prioridade, ela vai melhorar tudo. Por exemplo, hoje é a segunda-feira de carnaval. O que o povo desperdiça nesse período não está no gibi. Desperdiça não só dinheiro, tempo, energia, saúde, o corpo. Isso tudo é um fato. Eu não sou contra a pessoa se divertir, ela ter hobby, entende? Não, entretenimento, isso é normal. Agora, o processo é a gente não se exceder com essas coisas. Então, começa tudo, a prioridade. Há um esbanjamento de autopotenciais e de polivalências. São as pessoas versáteis que perdem muita chance, você está entendendo? De evoluir mais depressa. Agora, o que eu penso que é uma das coisas mais sérias que a gente pode falar para vocês é a pessoa evoluir mais depressa, com eficácia, com potencialidade, com lucidez, com cosmoética. E com isso, arranjar aquilo que é o mais importante, o prioritário, a priorização. Esse é que é o caminho da autossuperaciologia que nós estamos falando aí. A base de tudo é por aí. Agora, o problema nosso é sair do ego e entrar no polikarma. E a questão de ser a luz viva das verpons, como é que é isso? Como é que é? A questão de ser a luz viva das verpons. Eu não entendi o que ela está falando. Ali no final de autossuperaciologia. A luz viva das verpons é o seguinte: verpons é a verdade relativa de ponta. A pessoa tem que ver o que é uma verdade relativa, porque não existe verdade absoluta. E ela procurar trabalhar com o processo. Isso é que é. A verpon, ela cria problema para a pessoa, mas problema da crise de crescimento. Ela é positiva para isso. Então, por exemplo, aquele memorando lá é tudo baseado nisso. Então, o negócio é a gente estudar o memorando, para ver como é que fica. Professora Juliana, Fatologia, página 12, 9ª linha. Poderia ampliar mais sobre o surgimento da metodologia científica separada das tradições filosóficas e religiosas? No século XVIII não existia um biólogo, geólogo, não existia, era médico, era mais médico. Então, esses caras médicos, então o Steno, Cuvier, Lier, esses caras eram todos naturalistas. E depois, com o estudo que eles foram desenvolvendo na área da química, da biologia, da anatomia, da geologia, foram nascendo as ciências do modo como a gente conhece hoje, com as subdivisões que a gente conhece. No verbete do DAC, página 12, em complemento, poderia comentar o item autossuperaciologia, se é o que eu estava falando. Mas aqui vamos dar uma lida nele geral. No estado das autossuperações surge, então, o curso intermissivo pré-ressomático e a pré-intermissiologia. Nesse estágio é preciso cuidado com os excessos, ou seja, os atos de errar por esbanjamento dos autopotenciais e polivalências. Excessos chamam vícios. A consciência descobre a necessidade do conscienciograma, a vida paracerebral, o código pessoal de cosmoética,
a policarmologia, a teaticologia, que é a teoria e a autovivência cosmoética, e a condição de mini peça luz do Marx, mecanismo multidimensional, interassistencial, que eu acho que é o que dirige esse planeta extrafisicamente. Busquemos ser a luz viva das verpões, seja com a vela do pré-serenão, com a lanterna do evoluciólogo ou com o farol do serenão. Mega saber é a autocognição multidimensional. Então, agora por aí a gente começa a entender essas situações todas da nossa vida. Agora, uma condição que a gente acha que é muito importante é que aqui na Terra vai chegar uma hora, a gente não sabe quantos séculos ou milênios, que nós vamos ter um governo só, que a gente chama de Estado Mundial. O que é interessante é o seguinte, que hoje na Terra já tem um Estado Mundial, extrafísico. Então, extrafisicamente, é um governo só, que é justamente esse que eu chamo do Marx-mecanismo multidimensional e interassistencial. Então, vai chegar uma hora que, na Terra, nós já vamos implantar esse Estado Mundial com essas condições. Aí, por exemplo, essa força que tem o dinheiro, a moeda, o ouro, já não vai ser mais igual. Então, a Terra, do ponto de vista humano, os países, os continentes, as nações, vão ser dirigidas por um colegiado. Então, vocês já pensaram, a hora que começar essa fraternidade sem fronteiras, você está vivendo uma casa grande com todo mundo. Vai ter muito mais interação de fraternidade, entendimento, de cognição, de compreensão. Então, por exemplo, o processo todo de racismo, os problemas de fronteira, os problemas todos de alfândega, tudo isso vai cair. A vida vai ficar muito mais fácil para nós todos. Agora, veja, nessa ocasião, a população aqui deve estar maior do que é hoje. Então, esse colegiado vai ter muito trabalho de manter alimento para esse povão todo. Como é que fica isso? Isso vai ser muito superior ao socialismo, ao comunismo, ao marxismo. Extrafisicamente isso já existe. Agora, onde a gente vê, porque extrafisicamente tem muita gente doida demais. Então, onde a gente vê que isso funciona bem é naquilo que eu chamo de comunex elevada, evoluída. O que tem? Senhor, exatamente o que o senhor falou, já existe o Estado Mundial extrafísico. O senhor acabou de falar, nas comunexes evoluídas. Seria de evoluciólogo para cima, professor? Essas comunexes? Como é que é? Seria em comunexes de evoluciólogos para cima, ou evoluciólogos, serenões, para poder vivenciar a questão do Estado Mundial? Vamos ver na ocasião, né? Eu confio em vocês. Muitos de vocês é capaz de estar na frente disso aí. Viva o colegiado futuro. Né? Agora, a verbetógrafa, em Parafatologia, página 13, final da 5ª linha, gostaria que ampliasse o ignorantismo quanto ao autoparapsiquismo dos cientistas eletronóticos. Sim, é que os cientistas não estudam eles próprios, eles estudam o elétron. Agora, em neossinapsologia, página 13, por favor, amplie sobre as neossinapses geradas pelo omniquestionamento. Sim, quanto mais debate, quanto mais dúvidas você tiver, mais você vai aprender. Se você não tem dúvida, se você não debate, não participa, você não cria neossinapses. Orbaldo. Sim. Hoje estava lendo, em setembro do 2012, você escreveu dentro do trabalho que está fazendo, né? Quanto a respeito à paraliderança, que o dever da paraliderança é mostrar fidedignamente o holopensene assistencial. Eu fiquei pensando que relação tem isso com a pré-intermissiologia.
Não, todo mundo há uma interação da história. Então, os amparadores extrafísicos ajudam aqueles que têm lucidez aqui, que estão fazendo assistência. Isso ajuda a pré-intermissiologia para a pessoa agilizar, dinamizar o seu trabalho interassistencial. Isso é inevitável. Entende? Agora, o problema é que as lideranças extrafísicas ajudam as lideranças humanas. Agora, uma pessoa que depois da segunda dessoma, ela dessoma e vai lá, e ela começa a assistir os outros para limpar a sua ficha com o seu passado, que ainda está um pouquinho periclitante, ela vai melhorar então a situação e ela vai se tornar líder assistencial a partir disso. A hora que acontece isso, quando ela ressomar, ela vai ser líder aqui de assistência. Eu não deixei de ter em conta a seriedade que tem nisso, né? Porque mostrar fidedignamente o holopensene assistencial como um dever da consciência líder, né? Não, e a pessoa então, se sentir bem com que isso. Faz parte da preparação que chega nesse ponto, ela não pode viver mais sem fazer assistência. Aonde ela vai, ela pensa no outro. Com isso, entra ali a autotaque-ritmologia e autotransafetividade. Então, transcende a sexualidade, a afetividade de bicho, todo esse problema some. E ela, então, são sentimentos elevados a partir do autodiscernimento, do mental soma. Tudo muda. Valdo, aproveitando essa questão da liderança na intermissiologia, né? E o caso da Juliana aqui. Quer dizer, essa atuação dela na África, isso tem uma raiz, obviamente, no passado, e tudo indica que, na próxima intermissão, ela vai atuar também nesse ambiente, não é isso? Ou não? Não, aí depende do CMP, da atividade, e o que tem na hora lá, porque se nós estamos falando aqui em prioridade, extrafisicamente, ele sabe muito mais quais são as prioridades. Isso aí é difícil da gente afirmar qualquer coisa, porque não sabe o que vai acontecer até lá. Agora, o que eu vejo é o seguinte, na Reurbex, o plano que eu já sabia já de muito tempo era o seguinte: primeiro a Europa, depois o Oriente envolvendo a China e a Índia, depois a África. Então, naquela ocasião, eles me falaram que se eu fosse entrar no processo, seria na China, depois dessa vida, lá para 2089 a 2091. Você ia renascer lá. Agora, recentemente, eles vieram me informar que a situação melhorou. Está havendo, deve ser os 16 que foram para a China, que está havendo uma relação diferente no problema lá. Então, se a Europa já está encaminhada, lá no Oriente, junto com a China e a Índia, o negócio está encaminhado, o problema agora é a África. A África, quem apareceu praticamente simultaneamente com isso que eles me falaram, foi a Juliana. Isso. Lá já tem o Pina e tem outras pessoas trabalhando. Então, eu recebo muito processo e muito pedido da África, cartas, etc. Eu não cheguei aí para ajudar os processos da conscienciologia. Eu estive em alguns países da África, mas fazendo pesquisa. Agora, por exemplo, na África do Sul, eles quiseram que eu fosse lá muitas vezes. Mas o amparador falou, não, isso não é hora. Então, agora, com tudo isso, a nossa turma já começou a se mexer, eles já estão com uma IC encaminhada, isso aí, então, vai desdobrar o trabalho pelo lado da África. Eu, então, agora já não estou pensando tanto no processo da China, eu estou pensando mais na turma da Juliana, e da Costa do Marfim. Ela é Juliana Costa do Marfim. Mas, então, precisa a gente ver o que dá. Qual é a conexão que você já faz dessa possibilidade da ressoma na África e o trabalho que ela, Pina, já estão desencadeando? Aí vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas aí o que manda é o ciclo pessoal multidimensional da pessoa, como é que é, né? Isso é que manda. Então, qualquer, vamos dizer, achismo nosso ainda é precipitado, né? Tem que ver na ocasião.
Professor, a saída do atual Papa em 28 de fevereiro pode representar alguma evolução do holopensene planetário devido à sua influência sobre o católico e suas origens antissemitas? Olha, tudo é possível, né? Vamos ver o que há. Vocês estão sabendo, né, que houve um negócio que o Papa renunciou, né? Parece que é real aqui, ó. Agora ele já está falando isso aqui. Agora ele está falando que ele vai sair em 28 de fevereiro, está falando aqui. Agora, esse homem aí, ele foi nazista, ele foi rapaz lá da juventude hitlerista, quer dizer, nazista. Esse cara é terrível. Agora, ele é muito político demais, deve estar fazendo estudo para virar santo. É assim que eles fazem. Vamos ver o que vai dar. No verbete do DAC, Grupo Carmologia, página 11, terceira linha de baixo para cima. Quando um aro da corrente é quebrado, a corrente deixa de existir. Pode comentar? Sim. O problema todo é o seguinte, a gente tem que fazer a união. É tanto que, desde a antiguidade, eles falam que a união faz a força. Então, quanto mais você faz a confluência ou a convergência, mais é a possibilidade ou a potencialidade de realização daquele grupo, daquela equipe. Então, não se deve quebrar a corrente, a gente tem que reunir. Por isso que as mini-dissidências são uma das coisas mais deploráveis, que a gente tem pena do povo, a gente lastima uma coisa dessa. Por quê? É uma quebra da corrente. Agora, nós achamos que isso acontece conosco na base de 12%. A quebra do povo que nós temos hoje de corrente é de 12%. E eu faço esse cálculo pela turma que vem aqui e vai embora. Então, não passa de 12%. 12% é pouco. Então, é uma boa condição que nós estamos hoje, e isso aí mostra o efeito dos cursos intermissivos, como são sérios. Por quê? 88% do povo que passou no curso intermissivo está firme na hora que renasce aqui. Ainda na Grupo Carmologia, página 11, terceira linha. Dentre as companhias evolutivas, interativas, inarredáveis e indispensáveis, cada qual identifica pouco a pouco as amizades raríssimas por meio da lei da atração dos afins. Essa atração de amizade raríssima é sempre pelo lado positivo, pelos trafores? Não, a amizade raríssima que nós chamamos é positiva, é a cosmoética, não existe outra hipótese. É só essa, senão você vai ter amizade raríssima com um genocida, com um assassino, com o diabo, o que adianta isso? Isso aí a gente já tem, já de milênios. Não tem nada de raríssimo, isso é o comuníssimo, a coisa mais natural que tem, que besteira é essa? Agora, no caso de um relacionamento de amizade, onde há claramente uma defasagem em termos evolutivos, mas um sentimento de responsabilidade pela assistência, como é possível ajudar sem se enrolar no processo da pessoa? Qual é o limite entre a assistência e o desinteresse? A primeira coisa que você tem que fazer é ter contato com o seu amparador de função. Ele tem tanto interesse, ou até mais do que você, para ajudar as pessoas. Então, vê se você entra com a inspiração daquilo que tem, que o processo de assistência fica mais fácil, mais inteligível, você fica mais compreensiva a respeito daquilo que você deve fazer. Agora, procure se predispor para ter a inspiração do amparador. Esse que é o melhor trabalho que você faz. Agora, para isso é bom dominar bastante o EV. O EV ajuda demais. Olha bem isso. Agora, gente, eu reintegro a nossa professora Juliana para vocês, tá certo? Na verdade, Valdo, é uma pergunta sobre o Estado Mundial que o senhor falou ainda há pouco. O senhor entende que quando isso vier a acontecer, esse governo, né, mundial, ele vai estar pautado em princípios conscienciais já, ou ainda muito do ponto de vista intrafísico? Já vai ser no para-direito. Eles já vão começar a descobrir isso até lá, já tem muita gente já falando essas coisas. Entendi. Agora, pode ser que isso vai demorar 1, 2 milênios, ninguém sabe. Mas já tem gente já interessada no processo, já levando a coisa a sério. E outra coisa, olha o tanto de livros já falando no problema, por exemplo, das religiões, etc. Porque o processo todo aí é religioso.
A religião atrasa muita coisa. O que a religião tinha de bom para ajudar a humanidade já passou. Hoje não tem mais nada. Com o processo da tecnologia, a própria ciência acabou com muita coisa disso. E hoje o desenvolvimento do parapsiquismo liquida com isso também. Entende? Tinha visto um negócio aqui. Juliana, aqui na sua frente. Oi. Na página 14, antagonismologia, na terceira linha, o antagonismo, divergências político-filosóficas. Você podia comentar um pouco mais esse antagonismo? Sim, esse antagonismo eu fiz com base na época do movimento iluminista, que houve muitas discussões político-filosóficas sobre a natureza. E muitos de cunho político mesmo, né, para defender a minha ideia é melhor que a sua, questão de vaidade, né? Então foi nesse sentido que eu coloquei, das discussões da época do iluminismo. Porque na época do iluminismo que foram feitas essas descobertas na área da ciência que a gente conhece hoje, né, da época das descobertas naturalistas, né? E, seguindo ali, você comenta, né, as divergências sobre a interpretação das evidências da natureza. Isso. Então, com relação à própria ideia, mais relacionada à questão de algumas possibilidades de vaidades, ou então de colocação da própria ideia sobre, acima de qualquer interpretação de fatos, Isso. e sim de uma ideia pessoal. Isso. Seria mais ou menos eu isso? interpreto um fato de uma maneira e você de outra. E a gente começa a debater e a convencer que a minha ideia é melhor que a sua. Entendeu? Não de acordo com a realidade do fato, mas sim pelo processo pessoal. Exatamente. Da própria ideia. Você ainda vê isso muito no nosso cotidiano, no dia a dia, no Tem, processo né? de ciência? Acho que é o que mais tem. Juliana, na página 14, em antagonismologia, o último antagonismo, né? O antagonismo história natural, criacionismo. Como é que você vê esse antagonismo, visto que as teorias ainda evolucionistas, né, da seleção natural, aleatória e tal, ainda são dogmáticas por estar dentro da eletronáutica, né? A gente saiu do criacionismo, mas caiu na eletronáutica. Antes era mais dividido, agora parece que ainda tem influência, né, e que ela é mascarada, assim. Mas ainda existe muito disso. Eu não sei quando que isso vai terminar mesmo. E qualquer teoria evolucionista que leve em conta o ponto de vista multidimensional, eles acabam enquadrando dentro do criacionismo, né? Aconteceu com alguns estudiosos também. Né? Eu vejo a questão multidimensional, vamos colocar o parapsiquismo. Não é estudado como uma ciência, como a gente estuda na conscienciologia. Então, eles colocam isso como crendice, como algo do demônio. Colocar algo negativo, entendeu? Quando todo mundo tem parapsiquismo. Né? A própria atuação dos serenões, né, dentro dessa evolução das espécies. Eles trabalham com placas levar para uma tectônicas, academia, né? vai ser taxado como criacionista. Exatamente. Né? Juliana, aqui na página 13, a códigologia, você poderia, por favor, comentar o último, Código Universal da Moral Cósmica? Sim, aqui eu quis colocar... tem a ver com cosmoética aqui, né? A moral de como tudo funciona, né? Do mecanismo funcionando da forma como deveria. Sem interferência do homem, como se fosse mesmo o cosmos atuando em si, dentro das suas próprias leis, nesse aspecto. Juliana, aqui no B, em Principiologia, na segunda linha, explica, por favor, o princípio do catastrofismo. Sim, esse princípio coloca que tudo é formado a partir de uma catástrofe. Então, o dilúvio foi uma catástrofe. É nesse sentido. Obrigada. Juliana, aqui no B. Aqui. Você comentou que você trabalhava muito com minas.
E você chegou a visitar essas minas antes e depois dela começar a operação? Para poder comparar como que eram as energias imanentes antes e depois da atuação em cima delas. Tem locais que eu conheço, que eu não fui mais lá e que eu sei que iam virar minas. Já tinha planejamento de abrir a área de lavra. Eram áreas que tinham muitas árvores, no local de mata, mas que é legal abrir uma mina ali, de acordo com as leis ambientais do país, como ocorre no Brasil. E hoje, onde eu trabalho, a cidade tem um aeroporto. Então, a gente já sabe que ali no aeroporto eles vão transformar ali e vai virar uma mina no futuro. Então, já tem um planejamento até de remoção desse aeroporto do local. Em relação a isso, né, abertura de minas, depois tratamento daquele minério específico, a gente sabe que tem uma química que não é verde por trás. Em termos de impacto ambiental, como é que eles resolvem, se é que eles resolvem? Tem leis que controlam isso, né, e tem as bacias de rejeito, né, tudo dentro da legislação. E tudo isso é medido e relatado, né? Então, cada componente químico que eles utilizam, eles tratam de acordo com a legislação local. De leiga, né? Quando você percebe por todos os meios tecnológicos que existe uma mina, e se você fosse perceber apenas pelo seu parapsiquismo, daria para identificar que ali tem uma mina? Não, nunca fiz isso, não. Não, nunca cheguei. Aqui tem ouro. Não. Ela é a mina da mina. Isso eu nunca fiz, não. Então, você sente bastante vibração parapsíquica ao encontrar, então, após o uso tecnológico dessa mina, tem uma coexistência, uma sincronicidade com a sua bioenergia? Não, nunca tive isso, não. O que eu vejo, assim, quando eu estou analisando os dados, quando eu estou trabalhando no modelo, e mesmo na área, às vezes o pessoal tem uma expectativa de ter muito minério, quando na verdade não tem. Até você medir, avaliar, não tem como você falar que tem o que eles esperam. E às vezes não tem o que eles esperam e eles questionam até você dizer por que não tem e convencer por que não tem o que eles esperavam. Nesse sentido, entendeu? Obrigada. Juliana, você poderia repetir um pouquinho? Eu não peguei bem com relação ao detalhismo, códigologia, esse código universal da moral cósmica, dentro do seu trabalho, da ideia que você está propondo? Dele junto com o meu trabalho? Dentro desse seu trabalho, do verbete, de todo o processo que você está estudando. O que eu vejo dentro da minha profissão é assim, ela realmente devasta muitas áreas que têm árvores, áreas verdes, e que legalmente, dentro da legislação, aquelas árvores podem ser destruídas. Mas assim, e se eu não destruir aquela árvore para virar uma mina, para atender a necessidade das pessoas, como é que vai ficar isso? Então, assim, a demanda é das pessoas, não é de abrir uma mina. Abre-se a mina porque tem uma demanda econômico-financeira e que as pessoas necessitam daquele mineral para poder sobreviver. Então, assim, até que ponto isso é anticosmoético? Eu não sei até que ponto está relacionado a Urbex. De você, de repente, descobrir uma mina numa vila lá no fim do mundo, onde não tinha nada, e aquela mina vai gerar emprego para aquela população? Vai trazer alguma forma de economia para elas? E esse tipo de coisa eu questiono, esse tipo de pensamento. Nesse sentido.
mais pessoas, aí você prioriza o desmatamento, é isso? Se vai atender No caso, sim. né? Sim, é. Desmatar, não tem como. Não tem como. Só que daí depois tem toda uma reabilitação daquela área, entendeu? Só que não vai ficar igual, vai ficar aquele buraco. Juliana, aqui no ar, você podia explicar um pouquinho que tipo de mineração você trabalha? É mina de carvão. De carvão. É. Obrigada. Agora, é bom a gente lembrar que hoje a própria ciência e os geólogos estão muito conscientes do seguinte: todas as civilizações que derrubaram as árvores desapareceram. Agora, a maior prova que eles têm nisso é lá da ilha, lá, aquela ilha que tem por aí, que tem os muais, aquele negócio, muais, Ilha da Páscoa. Agora veja, eles queriam fazer as coisas, começaram a queimar as árvores e depois abater as árvores para poder carregar os muais, que eram muito pesados. Eles não pensaram que o processo da vida estava acabando. É uma ilha, no fim, acabou com todos eles, ninguém ficou lá. Agora, esse é o exemplo mais categórico que todo mundo que destrói as árvores todas acaba morrendo com elas. Isso é a regra. Os geólogos estão sabendo disso. Por isso que tem muita gente a favor do processo ecológico. Esse negócio do Kyoto, tudo aquilo que aconteceu da ecologia, o protocolo, tudo apareceu por causa disso. Eles estão sabendo dessa história. Tá, mas e a questão da... A gente falou da questão da população do planeta. Quanto mais aumentar, mais demanda vai ter então minério. precisa de ter árvore, precisa de ter comida, precisa de ter frutos, precisa de ter raiz. É equilíbrio, né? O negócio não é fácil. Precisa justamente de ter as árvores para poder equilibrar. Não, e os limites de cada coisa. Tem que controlar o limite. É carregar ovos. Entende? A situação é essa. Tem que fazer a reabilitação. É tudo dentro da legislação, né? Agora, existem coisas críticas, como, por exemplo, a maldição de Netuno. Se derreter o gelo todo lá e o negócio, o mar, aumentar, vai pegar mais gente. Agora, tem um cara que virou e falou assim: não, mas isso vai ser até bom, porque vai equilibrar. Terrível isso aí. É a maldição de Tem Netuno. cientista que defende isso, eles até colocam, por exemplo, essa questão do calor, né, que está aumentando na Terra. Tem toda uma região da Rússia, que hoje é só gelo, que eles vão ter aquilo tudo com possibilidade de plantar. Mas então, isso são tudo frases que consolam. então, frase que consola. Eles colocam, tentam defender esse aquecimento por isso. Mas, por outro lado, e o desmatamento ilegal da Amazônia? Como que fica? Agora, o problema é aquele negócio, me engana que eu gosto. Exatamente, tem isso. Tem que tomar muito cuidado, que você falou, é tudo área legal. Mas tem dois problemas aí. Uma é que a legislação... Eu sou favorável à foz. Bastante verde, bastante água, bastante chuva, bastante natureza forte. Olha a chuva que dá uma olha como é que é. Não, aqui tem tudo. Tudo é forte. E isso ajuda a natureza. O povo vem para cá, às vezes reclama, fala assim: não reclame. O Rio de Janeiro, por exemplo, quando começa o calor, é calor dia e noite. De madrugada está aquele calorão. Aqui não. Esfria sempre à noite. Não tem jeito. Outra coisa, essa semana o Roberto viu, eu também vi nos meus aparelhos, estava 22 graus de madrugada. Está um verão até boboca. E outra coisa, a chuva. Lá fora, nesse instante, está 24,9, 25 graus. Essa hora. Veja bem, é uma hora das mais quentes que tem do dia. Nós estamos chegando às 2 horas. 25 graus. Agora, em fevereiro, pode ser, porque até o mês que vem ainda pode dar um veranico, uma coisinha qualquer para aumentar a temperatura. Mas eu acho que o mais bravo já passou esse ano. Não tem mais jeito. Entende? Vocês vão economizar o ar-condicionado esse ano. Juliana, Adélia, aqui no... Oi.
no ar. Eu também sou formado em engenharia de Minas, né? Então a gente trabalhou algum tempo com isso, depois eu fui mais para computação e para administração. O problema da mineração é que, mesmo tendo feito um EIA, RIMA, um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto no meio ambiente, o investimento não é proporcional na recuperação. Você tem um ganho, tem uma lucratividade boa na mineração, mas mesmo assim o investimento na recuperação, ele poderia ser ampliado, né? Existem técnicas hoje para poder recuperar, mas o pessoal, devido ao custo, não investe tanto na recuperação do solo, né? Você tem aquela camada de meio metro ali, que pode ser recuperada. Então, há muita coisa na mineração que pode ser melhorada. E mesmo sendo legal, não é, vamos dizer assim, cosmoético em termos de recuperação, né? Então, eu vejo essa crítica à mineração que pode ser melhorada, né? E tem a questão por trás também de infraestrutura. Às vezes você tem que abrir uma ferrovia, tem a questão dos portos, questão de como transportar o minério. Agora, existem projetos que também são, entre aspas, de mineração e acabam sendo de exploração, né? Tipo na Amazônia, Calha Norte, na Amazônia. Foi mais para exploração. O objetivo era cuidar das fronteiras, etc., mas exploraram muito, né? Houve corrupção. Então, na mineração, infelizmente, ainda tem muito desperdício que poderia ser melhorado. Então, existe o trabalho todo de recuperação ambiental, que eu acho que é uma vertente bem interessante na mineração, né? A área da mineração é das mais atrasadas, se a gente for ver, né? Tem técnicas que são seculares e o pessoal não muda, né? No carvão também, né? Na carvão, Juliana, aqui atrás no hábito. Eu cheguei atrasada, eu só queria fazer uma pergunta. A exploração do minério de carvão é para combustível. Tu sabe o fim? Para qual combustível, que tipo de finalização ele vai ter, esse minério, depois? Não, ele é usado nas termoelétricas e também é usado para fazer o aço, né? Então, tem o carvão térmico e tem o de coque, que é para siderúrgicas. Então, depende da qualidade do carvão. Era isso? Obrigada. Parece que você pode falar agora. Agora eu posso falar. Mas em relação à Ilha da Páscoa, o senhor levantou a questão das árvores, né? Essa era uma teoria que até pouco tempo ela existia e a comunidade científica estava de acordo. Há poucos anos atrás foi feita uma grande pesquisa e lançado um livro que eles levantam a questão de um outro fator que tenha causado aquela questão. Os ratos que vinham nos porões dos navios. Então, esses ratos aportavam na ilha de uma maneira clandestina e eles se alimentavam das sementes daquelas árvores. Boboca, é muito pouca coisa perante as árvores. Pois é, perante o hábito, né? Perante o hábito. Agora, lá na ilha não ficou nada. O negócio virou um deserto. Eles mesmos fizeram um deserto. Foi um cientista que fez uma averiguação profunda, lançou um livro. Quer dizer, é uma hipótese. Ele está querendo ganhar dinheiro com as coisas, fazendo também pesquisa pode ser uma com questão rato. nesse sentido. O rato está na moda, né? Todo ano. Juliana, qual é o tipo de ressalva que se tem em relação aos operários das minas de carvão, né? Porque se gera riqueza, se gera emprego, mas qual é o tipo de emprego que isso gera para a cidade e depois que a mina é desativada, como é que fica essa região? A mina que eu trabalho é céu aberto, não é uma mina de carvão subterrânea, que é a mais perigosa, né? Que tem perigo de queda, né? Do teto da mina. Mas ali tem muito emprego na área administrativa e na área de operação. E a empresa tem uma escola técnica para treinar essas pessoas a operar, por exemplo, os equipamentos na planta, na mina. E depois que terminar, provavelmente vai ficar aquele buraco lá. E a empresa vai ter que administrar, vai ter que dar um fim para aquilo. Tem uma área da mina que chama área de fechamento que cuida de toda essa área. E economicamente para a cidade, depois que a empresa se retira, enfim, faz um paisagismo ali do buraco, tem alguma preocupação em relação a isso? Tem, né? Conforme a legislação, né? Mas não vai ficar igual, não fica. Você já viu mina abandonada? Em Belo Horizonte, dentro da cidade, tem mina abandonada. Eu morava perto de uma. Fica aquele buracão lá. A empresa tem que controlar geotecnicamente para que aquilo não desabe. Em Ribeirão Preto, eles fizeram um parque muito interessante, numa mina abandonada, bem bonita, no centro da cidade.
Mas, enfim, já é uma cidade que tem uma outra fonte É. de riqueza que não... Em Kimberley, na África do Sul, tem um buraco que é famoso, que chama Big Hole. Eles fizeram um museu em volta do buraco, que foi a mina de diamante. Agora, ó, a respeito aí dos ratos, seria bom eu esclarecer uma coisa. A nossa dançarina da cobra jiboia que está aí, ela, a Tahiri, ela tem a cobra há 9 anos. Era uma minhoquinha desse tamanho, ficou com 2,5 metros. E ela trata como se fosse um membro da família, com a maior naturalidade. Ela fala que ela não dança com a cobra, que a cobra não dança com ela. Ela dança com a cobra. É a cobra que faz todos os movimentos com ela. Agora, então, perguntaram para ela, como é que ela se alimenta? Ela falou assim, ela se alimenta de 20 em 20 dias. E a gente dá para ela uns negócios que eles já mandam, que já tem, que são 8 ratinhos congelados que ela come. De 20 em 20 dias, ela come 8 ratos. Está entendendo? Para vocês terem uma ideia, é assim. Uma outra coisa, quando chega um dia que ela vai ter fome, que ela tem a manifestação dela, ela estica o corpo, mostra a situação toda, que é a hora que ela está começando a ter fome. Então, ela dá os 8 ratinhos para ela congelados. Então, por aí você vê o que é a situação toda. Pode ser que, oportunamente, ela vai trazer para dar um show com a jiboia aqui em Foz. Aí vocês vão ver de perto. A jiboia, ela é inofensiva, pode pôr a mão nela, ver a situação toda, conversar com ela, tudo. 2,5 metros, enorme. Eu já vi a cobra de perto. Agora, dela não. Ela faz os shows num restaurante na Rua Bolívar, em Copacabana. Esse restaurante já tem lá há 10 anos. Ela é de origem egípcia. Tá certo? O nome dela é Tahiri, esse negócio todo é egípcio. Agora, ela é uma simpatia. E outra coisa, ela adora a cobra, pela situação dela, as coisas que ela fala, o problema todo. E a cobra está muito assim, sadia, e ela também, entendeu? Com rato e tudo. Com rato e tudo. De modo que a gente tem que entender isso. Nunca houve um acidente sério de nada com ela e a cobra. Agora, tem que lembrar que a cobra era uma minhoquinha, que virou 2,5 metros com o tempo. Criou com ela sabe tudo sobre o processo da jiboia. Doutora no assunto. De modo que é a época dos ratos, não é? Ela mexer com essa questão de cobra. Outra coisa, egípcio, africano. Olha o problema aí. Não, o que eu acho interessante, até comentei com agora, ela já apareceu na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Tem filme dela de todo lado. Agora, ela é uma senhora artista, moça. O processo de evocação, né? Você começou agora, mais recente, falar mais da África, esse processo todo, aí aparece ela. Não, eu falei que a turma toda da Juliana vai aparecer agora. Eu tinha falado com ela que esse povo vai começar a aparecer aí, entendeu? Eu quero ver o dia que vai aparecer um com dromedário, esse aí que eu quero ver. Dromedário. Aqui na tua frente. É uma pergunta não técnica, uma pergunta mais relacionada à ProEx. Você escolheu a profissão da geologia, tem relação com aqueles teus questionamentos que você disse na infância sobre a evolução? O que foi que te levou a essa profissão? Não, eu queria fazer oceanografia, porque eu era fã do Jacques Cousteau, quando era criança. Eu assistia os documentários dele todo sábado à noite. Então, eu queria fazer oceanografia para fazer o mesmo trabalho do Jacques Cousteau, viajando em barco, pesquisando. Só que para fazer oceanografia eu tinha que ir para o Rio de Janeiro ou para Santa Catarina. Aí eu já não queria ficar longe da família na época. Aí eu fiquei sabendo que eu poderia fazer geologia e me especializar depois em oceanografia geológica. Só que daí depois eu comecei a fazer geologia. Não, mas você começou a estudar o Oceano Atlântico, né? Entre o Brasil e a África. Não teve jeito, né?
Professor, aqui no B, no verbete do dicionário, sim, e na página 12, em exemplologia, você expande um pouco essa questão que você colocou aqui. Porém, a rigor, não existe correção para o ato errado, há apenas remediação. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Na penúltima frase, né? Exemplologia. Exemplologia. Vamos ver o que está falando aqui. Quando a falta de cuidado com os excessos nas aplicações dos autopotenciais, devo confessar aqui o meu erro crasso no caso do infarto do miocárdio inesperado que eu criei por workaholismo e muita autodeterminação aos 28 anos de idade física. Apesar de conhecer o corpus da medicina, reconhecer ser portador de macrosoma e viver com inteira autoconscientização da autoprogramação existencial. Hoje, aos 80 anos de idade, admito a minha imaturidade superada com susto através das décadas de cuidado e da hipertensão arterial que carrego desde 1960, tratada com medicamentos, dietas e exercício somático permanente, inclusive a esteira aeróbica. Erros geram doenças. Só alcança a velhice, evidentemente, quem não dessomou o moço prematuramente. Agora, com autopercussiência maior, as possibilidades de enganos diminuíram. A autorreeducação chegou. Autovivência, experiência corretora. Porém, a rigor, não existe correção para o ato errado, há apenas remediação. Sinceridade significa autoconfiança. Então, veja, eu falo isso para dar um exemplo, muito cuidado com o workaholismo. Tinha um amigo nosso que saiu aqui do Sul e foi trabalhar no Instituto conosco no Rio. Aí eu cheguei e falei assim, olha, você tem um workaholismo, não faz isso não, porque eu tive infarto aos 28 anos por causa disso. Para com isso. Aí a pessoa segurou a barra. Ele está aqui, está trabalhando conosco, não tem problema nenhum. Mas se ele continuasse do jeito que ele era, dia e noite, dentro daquela atividade, ele era hiperativo. Ele sossegou o facho. Agora, o pior da história é isso, é que ele não era hiperativo aos 28 anos. O meu problema era uma predisposição genética da minha mãe, que ela tinha hipertensão e eu tenho todas as coisas da minha mãe, não é do meu pai. E a genética é sempre assim, a gente tem que olhar se você herdou mais da mãe ou do pai. Agora, o melhor da história é que eu tive um infarto, mas eu estava atendendo os outros, eu estava no último ano de medicina. Já tinha um monte de gente que eu atendia, porque eu tinha uma clínica gratuita, com muita gente. Mas eu saí com o meu material de medicina, que era um negócio pesado, tinha vários aparelhos, a coisa toda lá, e fui atender os outros. No meio lá, que eu deixei a turma e vim andando para casa, eu vi que estava armando uma tempestade grande. Então, o que eu fiz? Comecei a correr no meio do mato para chegar na minha casa. A hora que eu cheguei em casa, eu notei que eu estava com todos os sinais e sintomas do processo do infarto do miocárdio. Então, eu já fui direto para a minha farmácia, que eu atendi os outros, junto da minha clínica, lá do meu consultório. Peguei, então, a nitroglicerina, que era o que a gente usava mais na ocasião, coloquei debaixo da língua, fiquei quieto e falei, chama os meus colegas aí para me dar um jeito, que eu estou com infarto do miocárdio. Agora, aquele atendimento, devido eu saber da história, me salvou. Porque do jeito que eu estava ali, a situação era precária. O negócio de eu correr é que criou o problema, correr por causa da chuva. Eu com aquele negócio do peso comigo, no meio do mato, aquela coisa toda, isso me criou o problema. Agora, eu depois, algumas semanas depois, eu senti que eu estava bom, que aquilo tudo tinha consertado. Falei com as médicas, começaram a rir para mim. Tinha uma junta médica, porque era professora, eu era aluno, no último ano, era um drama para eles. Então, todo mundo achava que eu ia durar pouco, porque todo mundo que tem, isso é regra, dentro da cardiopatia, todo mundo que tem infarto do miocárdio, moço, morre prematuramente. E outra coisa, nunca fica só com infarto. Vem um segundo, vem um terceiro, até matar a pessoa, quando é moço.
Agora, o que se passa? Eles então me falaram, Walter, você tem que mudar a sua vida. Se você segurar bem, você vai durar mais uns 10 anos. Senão não vai não. Então, quando, logo em seguida, alguns meses depois, houve a formatura. Eu e uma colega minha, que era a única que trabalhava conosco lá, que era colega, mulher, ela era paralítica, devido ao processo, sabe, de paralisia infantil. Então, ela e eu é que recebemos as maiores palmadas na formatura. Por quê? Ela, porque eu estava daquele jeito mesmo, eles viam uma dificuldade danada. E ela, formada, queria formar em psiquiatria. E até hoje ela está viva. E eu, porque eles achavam que eu ia morrer logo. Então, bateram bastante. Agora, o que se passa? Eu falei que eu já tinha consertado o negócio. A turma não admitiu. Agora, recentemente, nesses últimos anos, arranjaram uns aparelhos, instrumentos, que você vê tudo como é que é o coração. Então, os cardiologistas foram olhar e viram, ó, seu coração tem um remendo, que é onde foi o infarto. Você vê direitinho, eu vi o lugar que tem, remendou. Você está entendendo? Parou ali, passou para outra artéria, outra veia, dentro do processo. Mas viu direitinho, a gente vê direitinho no aparelho, que é isso que eu vi. Agora, aquilo foi algumas semanas depois, com a minha energia, os amparadores me ajudaram. Agora, em compensação, a partir dali é o que eu estou falando lá. Eu tenho hipertensão desde essa época, 1960, eu tinha 28 anos. Agora, aprendi, né? Por isso que eu falo para vocês. Por isso que a minha vida é organizada, tudo bonitinho. Eu cheguei aos 80 anos. Outra coisa, toda aquela junta médica, aquele povo todo, a gente já enterrou, eles não estão aí mais. Eu estou vivo. Entende? A verdade é essa. Tinha gente da minha idade, tinha gente mais velha do que eu, muito mais. Todo mundo já foi embora. Agora, ó, nós esperamos mais uns 100 verbetes seu from Africa. Ok? Vamos nessa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 121 assinaturas no livro de presença, 40 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados. Outro programa de aceleração de erudição século XXI, Luciana Audiobook, Projeções da Consciência. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Hoje a gente quer falar para você que é empresário, empreendedor, empreendedora, para se tornar uma empresa amiga da enciclopédia. Nós temos hoje 9 empresas amigas que patrocinam os sites das tertúlias. E há espaço para muito mais empresas. O retorno é muito positivo. Nós temos tido esse feedback das empresas que atualmente patrocinam. E vocês sabem, as tertúlias elas são assistidas no Brasil e no mundo inteiro. Então vale a pena você conhecer essa possibilidade, você que é empresário, empresária, e quem sabe ser mais uma empresa amiga da enciclopédia. É só entrar em contato aqui com o CAEC, né, no telefone do CAEC, ou entrar em contato conosco pelo site dos amigos, o www.enciclopediadaconscienciologia.org, mande um e-mail e a gente vai fazer o contato e dar todas as explicações que vocês necessitam para tomar essa decisão bastante importante. A gente conta com todos vocês. Obrigada. Boa tarde, tertulianos, teletertulianos. Em nome da Reaprendência, gostaria de convidá-los para participar do PAI Século XXI. O PAI é o Programa de Aceleração da Erudição, cujo objetivo é aumentar a cognição dos pesquisadores e docentes da Conscienciologia. O PAI foi adiado, então ele vai começar agora no dia 17, com a obra, ou seja, domingo agora, ele vai começar com a obra Introdução ao Pensamento Complexo, do Edgar Morin. O professor será o presidente da Reaprendência, professor William Klein. Essa primeira obra, então, diz respeito às aulas que serão dadas tanto de maneira presencial, mas o pessoal que está de fora, por isso a importância para o teletertuliano, pode assistir também de modo online. E as inscrições podem ser feitas pelo site da Reaprendência, que é www.reaprendentia.org.br, repetindo, www.reaprendentia.org.br, ou pelo telefone aqui do CAEC, 45 é o código, 3525-2652.
Repetindo, 3525-2652. Aguardamos vocês. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Nós viemos trazer a boa nova, já está disponível aqui no Shopcons e na Epígrafe, um novo audiobook do Projeções da Consciência. Então, aquelas pessoas que têm interesse em ouvir os relatos do Projeções da Consciência enquanto dirigem, enquanto viajam, enquanto estão em condições que não permitem a leitura, ele já está disponível. Aguardamos vocês lá. Obrigada. O verbete da manhã é fator desencadeante evolutivo, especialidade e evoluciologia. Autora, professora Márcia Anunciato. Obrigada e boa tarde a todos.